Olá, hoje falaremos sobre a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança. Nosso grupo ficou responsável pelos eixos 3 e 4. O grupo é formado pelo Alexandre, Ellen, Erlaine, Giovana, Kelita, Vitor e eu, Wellington. Irei iniciar falando sobre a promoção e acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento integral, que consiste na vigilância e estímulo do pleno crescimento e desenvolvimento da criança, em especial na primeira infância, pela atenção básica de saúde, conforme as orientações da caderneta de saúde da criança, incluindo ações de apoio às famílias para o fortalecimento dos vínculos familiares. Como estratégias, a disponibilização da caderneta de saúde da criança com atualização periódica de seu conteúdo, a qualificação do acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da primeira infância pela atenção básica, o comitê de especialistas e de mobilização social para o desenvolvimento integral da primeira infância no âmbito SUS, apoio à implementação do Plano Nacional da Primeira Infância. De 0 a 5 anos, que equivale aos 72 primeiros meses de vida, é decisiva para o desenvolvimento saudável do ser humano. É um ciclo de grandes promessas ou ameaças consideráveis para crianças, pois ficam incorporados biologicamente, podendo ter influências nas etapas ao longo de sua vida, tanto positiva quanto negativa, que afetam na base de aprendizagem e do comportamento e principalmente na saúde. O conceito de desenvolvimento integral é, então, amplo e refere-se a uma transformação completa e contínua, dinâmica, progressiva, que inclui, além do crescimento, a maturação, a aprendizagem, aspectos psíquicos e sociais. Então, entra aí também sobre desenvolvimento humano, que ele abrange o desenvolvimento físico, né, que é o crescimento da criança, cognitivo, né, intelectual, neuropsicomotor, que é sensorial e motor, emocional, né, que é afetivo, as interações com o meio ambiente, com a sociedade. São esses os aspectos interligados que vinculam mutuamente durante toda a vida e o desenvolvimento da criança até sua vida adulta. Sobre o acompanhamento e promoção do desenvolvimento neuropsicomotor, cognitivo e emocional. A criança ela não depende apenas da maturação neurocerebral. É necessário também o afeto e o contato com a família em receber, em dar para aquela criança todo o carinho que uma criança merece. Pois isso assegura não apenas a sua sobrevivência, mas contribui para o desenvolvimento neuropsicomotor, cognitivo e emocional da criança. O vínculo da criança com a mãe ou até mesmo o cuidador exerce importante papel para a aquisição de habilidades dessa criança. E esse processo é complexo e se apoia na dimensão biológica e psicoafetiva, mas depende estritamente do ambiente para o seu florescimento, pois não é em qualquer lugar que uma criança desenvolve uma mente saudável. É preciso todo o cuidado com aquela criança, todo o carinho de seus familiares, todo o afeto de sua mãe, o cuidador, do seu pai, para a criança crescer com uma mente saudável. E a base da saúde mental dos seres humanos, eles constroem-se durante o período de desenvolvimento psíquico, que se inicia desde antes do nascimento da criança e se estende até o período em que a criança já pode reconhecer como alguém distinto da figura materna ou paterna, ou seja, os seus familiares, vó, tio e etc. E para a construção da autonomia do bebê, é preciso que a própria família seja também objeto de cuidados. Você precisa exercer aquele cuidado com aquela criança, porque a criança vai crescer com uma mente saudável e nada mais importante que uma criança com uma mente saudável, sabendo que pode ser amada pelos seus familiares e etc. E tudo isso requer a convivência e afeto com a família.
Desde o nascimento da criança são importantes também o registro e a identificação de situações que podem interferir em seu desenvolvimento. E onde a gente vai fazer esse registro, e isso tudo, tanto no prontuário clínico como no relatório de alta hospitalar e na caderneta de saúde da criança, precisa sempre ser trabalhado através dessas informações registradas nesses locais, porque se você registra o desenvolvimento dessa criança, você consegue de maneira mais fácil ajudar essa criança, ajudar os seus familiares no seu modo afetivo com aquela criança. Você pode desenvolver estratégias para que possam ajudar aquela criança a crescer com uma mente saudável e etc. E assim, é muito importante esses registros, porque a criança ela precisa saber o afeto que ela tem com seus familiares. Isso é muito importante. Eu já vim falar sobre o acompanhamento e promoção do crescimento. Durante o crescimento da criança, existe a integração de fatores genéticos, biológicos e psicossociais com as características intrínsecas, ou seja, tudo aquilo que pode ser criado pela própria criança, ou as extrínsecas, que é uma finalidade que o outro não tem, ou até mesmo componentes diferentes de outras crianças. Ou seja, durante a gravidez, o período de crescimento intrauterino ele é essencial para o ser humano. E quando se observa maior velocidade no processo de crescimento e o controle pré-natal periódico desde o primeiro trimestre, inclusive com o apoio da caderneta da gestante, que é essencial para a comunicação do profissional com o paciente, pode apoiar o início do seu desenvolvimento saudável. Assim também o respeito ao seu tempo de nascer, que podendo evitar também os riscos de interrupção prematura da gravidez por meio de cesáreas, sem indicações estritas, e isso mesmo até especialmente antes das 39 semanas e sem o trabalho de parto, que é bastante importante para o paciente. E outra etapa assim, que é bastante importante e também faz parte da rotina da OBS é o acompanhamento devido ao registro de ganho de peso, altura e índice corporal, que é mais conhecido como IMC. Isso é um papel essencial dos profissionais de saúde para poder acompanhar também se existe algum risco nutricional para a criança, ou seja, obesidade ou até mesmo desnutrição. E também ela pode ser ligada nas situações de vulnerabilidade, ou seja, aquilo pode estar ligando a baixa renda, aos maus tratos entre familiares, etc. E existe um acompanhamento assim, especial para essas crianças. Existe um cuidado maior e deve ser priorizado também o acompanhamento do crescimento de crianças com baixo peso ou pré-termos para a idade gestacional delas mesmas. Ou seja, se elas estão com bastante abaixo do peso que elas deveriam estar. É preciso ser acompanhado pelo profissional de saúde, utilizando as tabelas de peso e altura para a correção da idade cronológica. E isso é feito até os 2 anos de idade. Caso esteja em um método canguru na maternidade, ele deve receber o apoio da UBS para permanecer nesse método em casa, recebendo cuidado compartilhado. Deve receber o apoio da UBS para permanecer nesse método em casa, recebendo cuidado compartilhado entre a UBS e a maternidade, até completarem os seus 2,5 kg. Olá,
meu nome é Giovana, ainda no eixo 3, vou falar sobre o tópico 4, que é a organização da atenção para o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento e a utilização da caderneta de saúde da criança como sua ferramenta de avaliação. Primeiramente, são realizadas consultas de rotina, conhecidas como puericultura, onde é avaliado peso, altura, perímetro cefálico, registros de vacinas e resultados de testes neonatais. A caderneta da criança é utilizada até completar 9 anos de idade. Após isso, é dado à criança a caderneta do adolescente. Existe o 5º dia saúde integral, que é uma consulta de enfermagem com a mãe e o filho. Existem também programas que fazem parte, conhecidos como núcleos de saúde e atenção à família, centros especializados de reabilitação e centros de atenção psicossocial infanto-juvenil, e elas são atendidas por pediatras. Bom, no tópico 5, iremos falar sobre situações de risco de um pleno DPI. O DPI é o desenvolvimento na primeira infância. Algumas situações de risco são exemplificadas, como a pobreza, violência familiar, abuso de álcool e drogas. Quando a criança nasce, são situações de risco também: a prematuridade, baixo peso ao nascer, microcefalia, crescimento inadequado, alterações neurológicas do sistema nervoso central, asfixia ao nascer, como a pegar abaixo de 7 nos primeiros 5 minutos de vida, doença crônica que faz a criança internar várias vezes, desnutrição ou obesidade e malformações congênitas. Em relação à mãe, os riscos podem ser baixa instrução, ou seja, menos de 8 anos de escolaridade, gravidez indesejada, tentativa de aborto, primeira gestação, ser mãe muito nova, na fase ali da adolescência, quadros de depressão e doenças psiquiátricas e histórico de morte com crianças menores de 5 anos na família. O eixo 4 ele tem como título Atenção Integral a Crianças com Agravos Prevalentes na Infância e com Doenças Crônicas. Esse eixo ele consiste na estratégia de diagnóstico precoce, qualificações do manejo das doenças prevalentes na infância, prevenção de doenças crônicas, cuidado dos casos já diagnosticados e atenção à internação domiciliar quando necessário. As ações estratégicas desse eixo são atenção integrada às doenças prevalentes na infância, construção de diretrizes de atenção e linhas de cuidado e fomento da atenção e internação domiciliar. Atenção integral às crianças com doenças crônicas. A população brasileira ela vem sofrendo uma mudança no perfil morbimortalidade, que é denominado como transição epidemiológica. E ela é caracterizada pela redução das doenças infecto-contagiosas, aumento das doenças crônicas não transmissíveis e aumento dos casos de anomalia congênita. Os fatores dessa mudança são a urbanização, os meios de diagnósticos e as mudanças culturais e também o acesso aos serviços de saúde. No Brasil, essa mudança apresenta características particulares por causa das diferenças sociais, econômicas e regionais. Além disso, temos também o envelhecimento da população. O Brasil ele ainda está nessa transição epidemiológica porque temos ainda agravos por doenças infecto-contagiosas e, ao mesmo tempo, temos um aumento das doenças crônicas não transmissíveis. Essas mudanças, portanto, elas criaram novas demandas para o sistema de saúde, ou seja, assistir as crianças em condições clínicas, assistir as crianças com doenças crônicas, e essas doenças crônicas elas têm amplo espectro de gravidade. Isso se torna um desafio para a atenção integral porque, além do tratamento específico de cada patologia com precisão e com acompanhamento também da puericultura, da atenção básica, ela necessita também de serviços especializados. Então, isso gera cada vez mais novas demandas e demandas altas.
Então, buscando alcançar a integralidade, é essencial que a criança com a doença crônica, ela tenha a sua atenção planejada por profissionais, serviços de referência e também pela família. Esse planejamento ele vai acontecer por meio do projeto terapêutico singular. Esse projeto ele busca traçar um percurso terapêutico para o tratamento da criança e fluxos assistenciais, de forma que a família ela não precise ficar peregrinando pelo sistema de saúde em busca de cuidados para essa criança. Esse projeto ele já vai trazer tudo que a criança precisa, todas as consultas que a criança precisa realizar, todos os exames que precisam ser feitos. Temos também as redes de atenção à saúde. Essas redes, elas estão em cada região para atender municípios menores, o que vai facilitar a prestação do serviço de saúde. O Brasil ele tem uma sobrecarga no gerenciamento de uma doença crônica. E essas doenças crônicas, elas também geram sobrecargas para a criança e para a família, porque às vezes a família, por muito estresse, por ter que ficar o tempo todo levando em consultas, exames, ter que seguir ali tudo na linha, ela pode causar um estresse, uma irritabilidade. Isso pode levar à violência, não apenas dentro de casa, mas também nas escolas. Isso traz uma vulnerabilidade dessa população com doenças crônicas. Então, é de extrema importância que seja realizado a prevenção das doenças crônicas. E uma das principais formas de fazer essa prevenção é durante a gravidez, durante a primeira infância e também a prevenção para as populações de risco. Nós temos pesquisas que comprovam que o aleitamento e o parto normal são intervenções que trazem ótimos resultados. E o fomento dessas práticas, portanto, elas tornam-se obrigatórias pelos profissionais e pelos serviços de saúde. Construção de diretrizes de atenção e linhas de cuidado. Linhas de cuidado ou diretrizes de atenção para crianças com doenças ou agravos crônicos, elas são estratégias inovadoras na busca da integralidade da atenção da saúde. O Ministério da Saúde, portanto, ele adota essas diretrizes para tentar realizar essa atenção integral, né, às crianças. Duas diretrizes, entre as várias que o Ministério da Saúde adotou, uma delas é a Diretriz de Atenção Integral à Saúde Auditiva Neonatal e a Diretriz de Organização da Prevenção e do Tratamento do Sobrepeso e da Obesidade. Essa segunda, ela não é uma prevenção, mas é uma diretriz que busca estratégias para este agravo crônico que está sendo um dos mais graves na atualidade do Brasil. Temos outros agravos como alergias e intolerâncias alimentares. Essas diretrizes elas são muito importantes porque são estratégias que servem como fio condutor para poder orientar o percurso da criança de cuidado na rede de atenção à saúde, seja ela no âmbito local ou regional. E dentro disso, vamos voltar naquela rede de atenção à saúde, né, que ela pode ser tanto regional, estadual ou municipal. Ela serve para poder auxiliar no tratamento dessas doenças crônicas, para poder auxiliar os pais e, como foi dito, para que o percurso do tratamento dessa criança seja traçado para que a família dela não precise ficar buscando alternativas, buscando serviços de saúde. Então essa rede vai poder auxiliar.
até porque no Brasil a gente tem muitos municípios de pequeno porte, então essas redes de atenção ela vai auxiliar esses municípios, ou seja, ela vai servir como uma referência de tratamento para esses municípios. Vou falar um pouco do eixo 4, que é a atenção integrada à criança com agravos prevalentes na infância e com doenças crônicas. O tema 3, fomento de atenção domiciliar, que é um programa de atenção domiciliar, é constituída de ação substitutiva ou complementares, agregando a ação de promoção, prevenção, tratamento de doenças e reabilitação domiciliar. As equipes da atenção básica, saúde da família, dão um suporte às crianças com agravos crônicos que tenham dificuldade de mobilização do domicílio ou do leito. Separadamente, as equipes D1 é de baixa complexidade e profissionais do NASP, as equipes AD2 e AD3 com maior complexidade e equipe multidisciplinares. Os profissionais, assim, dessas equipes trabalham juntas por uma boa qualidade de vida a essas crianças, seus familiares e cuidadores, evitando internação ou encurtá-las quando necessário. Boa noite, eu vou falar sobre os cuidados paliativos do eixo 4. Os cuidados paliativos nada mais é como uma abordagem de atenção humanizada para aqueles pacientes que já estão acometidos por uma fase muito grave da doença. Ou seja, aquela doença ela já não tem mais tratamento, não tem possibilidade de cura. A OMS, ela traz pra gente, ela define os cuidados paliativos como uma forma de promover o maior nível de cuidado, de qualidade para aquele paciente. Para que a gente possa fazer essa abordagem ampliada desse cuidado paliativo, é importante que a gente faça um planejamento terapêutico singular, que vai dos cuidados desde a identificação, do diagnóstico, do tratamento e da avaliação em todas as dimensões. Por quê? Porque quando a gente fala que é uma atenção humanizada, a gente quer ver o paciente como um todo, A gente quer cuidar do paciente como um todo. Então, a gente não foca somente na parte física, mas também focamos na parte psicossocial e psicoespiritual. Na pediatria, em si, além de se focar na parte paliativa do paciente, se foca muito na família. Os familiares são de suma importância. E o grande objetivo é a melhoria, o máximo da assistência e a redução de qualquer dano, de qualquer sofrimento para aquele paciente. Atenção integral às crianças com agravos prevalentes na infância. As doenças diarreicas e respiratórias são a maior causa de adoecimento em regiões vulneráveis. Quando elas estão interligadas à desnutrição, causa risco de morte do paciente. As doenças respiratórias são o principal motivo de procura nos ambulatórios e serviços de urgência. Por isso, elas demandam uma qualidade muito boa de atendimento desde o início, até a sua resolução, para que evite qualquer internação desnecessária. A pneumonia, ela é a causa de maior morte de menores de 5 anos. A asma, quando ela está associada a outras doenças, ela requer uma atenção maior, porque é a que mais causa internação. As parasitoses intestinais, elas requerem cuidados de outros setores, como, por exemplo, o cuidado com a água, o tratamento do esgoto. A malária e a tuberculose, elas também são muito comuns em regiões vulneráveis, na população infantil, e elas requerem muita atenção na rede básica. Problemas nutricionais prevalentes na infância. A Política Nacional de Alimentação e Nutrição, atualizada pela Portaria 2715, de 17 de novembro de 2011, tem como uma de suas diretrizes a prevenção e o controle dos distúrbios nutricionais e das doenças associadas à alimentação e nutrição em modos de vida saudáveis. Os principais agravos nutricionais das crianças brasileiras são a anemia,
obesidade e a desnutrição. A anemia por deficiência de ferro é, na atualidade, o principal problema nutricional em escala de saúde pública do mundo, e suas repercussões nos primeiros anos de vida são os menores desenvolvimentos cognitivo, motor, ou social ou emocional. 20,9% das crianças menores de 5 anos e 24% das crianças menores de 2 anos são acometidas com anemia por deficiência de ferro. Outro problema a ser enfrentado é a obesidade, que já supera a desnutrição na população infantil e pode gerar consequência a curto e longo prazo. Sendo importante preditivo da obesidade na vida adulta, a prevenção da obesidade é necessária desde o nascimento, com estímulo de aleitamento materno, que é um fator protetor, e a formação de hábitos alimentícios saudáveis, na prática, nos primeiros anos de vida. E a desnutrição pode ocorrer precocemente em vida intrauterina, que é baixo peso ao nascer, por fatores relacionados à gestação frequentemente cedo. Na infância, uma decorrência da interrupção precoce do aleitamento. A estratégia Atenção Integrada às Doenças Prevalentes na Infância, o IDP, tem como objetivo diminuir a morbidade e a mortalidade entre crianças de 0 a 5 anos de idade, por meio da melhoria da qualidade da atenção prestada à criança por profissionais de saúde e, em especial, na atenção básica à saúde, promovendo ações de promoção e prevenção em saúde infantil e diminuindo a mortalidade por essas doenças. Não apenas investindo somente na sobrevivência das crianças, mas também no seu pleno desenvolvimento infantil. Após o ano 2000, o Ministério da Saúde incorporou a estratégia do IDP neonatal com o desafio de diminuição de óbitos no período neonatal, que são os primeiros 28 dias de vida, momento em que se concentra cerca de 70% das mortes infantis. As condutas preconizadas pelo IDP neonatal abrangem as normas do Ministério da Saúde relativas à promoção, à prevenção e ao tratamento dos problemas de saúde das crianças de 0 a 2 meses e também da mulher que deseja engravidar e da gestante. Obrigado. No tema 8, a organização dos suportes de atenção às crianças com doenças prevalentes na infância, a rede de atenção à saúde oferta de forma coordenada, pronta e resolutiva as doenças prevalentes na infância. O acolhimento na UBS deverá incluir escuta, identificação nos casos de risco, continuidade no cuidado, atendimento nos casos agudos, oferta de ações como promoção, proteção, visando prevenção nos agravos. Na atenção primária, temos o ESF, que é a Estratégia Saúde da Família, que acompanha as crianças após o atendimento em urgência e emergência ou alta hospitalar, visando a redução de novas internações e encaminhada para especialista na atenção secundária, quando necessário. Na atenção básica, os profissionais deverão conhecer crianças em suas abrangências, com asma, que chiam ou apresentam pneumonia frequentemente. Para um acompanhamento mais intensivo, evitando crises agudas, eles devem captar essas crianças em todo local na atenção básica e, se necessário, encaminhá-las ao serviço de urgência hospitalar adequado, imediato, e resolutivo com diagnóstico e terapêutico adequado. Essa criança é encaminhada pela atenção básica com referenciamento de registro do atendimento e recomendação para o seguinte cuidado. E, após a alta hospitalar, ele volta para a unidade básica com relatório de alta, recomendações
para o segmento do cuidado desta criança. Pessoal, trouxemos então os eixos 3 e 4. Espero que tenham gostado. Muito obrigado.